Boa noite. Eu queria agradecer primeiro ao Matheus pelo convite, cumprimentar os professores que estão aqui dividindo isso comigo, uma honra falar com vocês, discutir com vocês. Bom, para não perder muito tempo, na minha fala eu vou fazer faço doutorado na ciência política, né? Então eu vou fazer um retrospecto da opinião pública desde 2010, na época do auge do lulismo, e vou mesclar com alguns dados de uma pesquisa etnográfica que eu fiz no mestrado no bairro da Brasilândia, né, na periferia de São Paulo, entre 2011 e 2013, sobre lulismo. Bom, em 16 de dezembro de 2010, né, a gente pode dizer que o lulismo estava no auge. Ao final de 8 anos, 80% da população considerava o governo do Lula como ótimo ou bom, e apenas 4% achavam a gestão do petista ruim ou péssima. Isso foi uma pesquisa do Ibope da época. E a confiança no Lula era de 81%, que também era recorde. Bom, aí no segundo semestre de 2011, quando eu iniciei minha pesquisa, eu vou ler rapidinho algumas falas para vocês verem como era o clima entre as pessoas que eu entrevistei. Então, uma das pessoas que eu entrevistei, que era teleoperadora, vendedora autônoma e diarista, as pessoas transitavam bastante entre várias ocupações, 30 anos, falou que ela preferia o PT, porque por mais coisa errada que eles fazem, eles pensam um pouquinho nos pobres. Eu gosto do PT por causa da minha cidade também, no Nordeste. O PT fez muito lá. Então, muita gente pode dizer assim, o PT fez uma esmola no Nordeste, mas se você for no Nordeste, você vai dizer, o PT é um deus grego. Eu tiro o chapéu para o povo do Nordeste. O povo do Nordeste, eles idolatram o PT, porque o que eu tenho aqui para o povo do Nordeste, eu sou milionária e eu passo o maior sufoco. E aí eu perguntei para ela, por que você acha que eles fizeram e os outros não? Ela falou, eu acho que foi mais pelo presidente Lula, pela condição de vida que ele teve. Eu acho que foi por isso que ele fez. O povo, todo mundo gostava dele. Eu gosto dele porque ele fez tudo que ele fez pelo meu povo. Não foi nem por mim, mas foi pelo meu povo. Era bem o clima, tinha muita gente que falava esse tipo de coisa nessa época, né, em 2011. Bom, em janeiro de 2013, um pouco depois das eleições municipais, que o Haddad ganhou, inclusive na Brasilândia, aí o clima já estava um pouco mais, as pessoas já estavam um pouco mais resignadas, não estavam tão empolgadas assim. E aí eu vou ler uma fala de uma pessoa que simboliza um pouco esse clima. Uma empregada doméstica, ela votou no Haddad, na época tinha 41 anos, ela falou, eu voto porque é uma obrigação, mas você não espera nada de ninguém porque nunca muda nada. Aumenta o salário, aumenta também a condução, aumenta o gás, aumenta a gasolina, aumenta tudo. Não adianta, né? Pelo menos assim, se eles melhorassem ônibus, essas coisas, nossa, meu pai do céu, nunca melhora nada. Então a gente vota porque é obrigado. Você vê o salário deles, tá falando dos políticos, né? Quando sobe, e o nosso salário fica no mesmo. Então a gente sabe, qualquer um que você colocar lá dentro, eles vão fazer a mesma coisa. Isso foi em janeiro de 2013. Bom, aí, na época das manifestações de junho de 2013, exatamente no dia 29 de 6 de junho, né, de 2013, saiu no site da Datafolha que a avaliação positiva do governo Dilma caiu 27 pontos em 3 semanas e atingiu seu menor patamar desde o início do mandato. Então, eram 30% dos brasileiros que consideravam a gestão da Dilma ótima ou boa, e antes eram 57% na primeira semana de junho. Sendo que em março de 2013, a aprovação da Dilma estava em 65%. E também a parcela das pessoas que desaprovavam o governo Dilma cresceu de 9% para 25% entre a primeira e a última semana de junho. Bom, aí, logo depois das manifestações, eu conversei com as pessoas e, assim, as falas eram bem heterogêneas, mas, assim, algumas me chamaram a atenção, e aqui, de novo, é uma fala bem representativa dessas falas que me chamaram a atenção, e vocês vão ver por quê. Essa que eu vou ler é a fala de uma ex-militante de base do PT, que é professora de História na Fundação Casa, e votou na Marina Silva em 2010. Ela tinha 47 anos, ela falou, eu não sou preconceituosa, mas eu acho que cada estado devia cuidar do seu povo, sabe? Não tenho nada contra, mas se você for colocar uma peneira aqui em São Paulo, os paulistas aqui são poucos. Quem mais vive aqui em São Paulo são as pessoas de fora. Você vê, a condução não dá, pode colocar 1000 ônibus que não vai dar. Por quê? Cada vez está vindo mais gente de fora. Então, bom, e esse tipo de fala não foi só ela que falou, outras pessoas também falaram, inclusive pessoas com origem, que vieram do Nordeste, porque os pais vieram do Nordeste para São Paulo. Bom, em fevereiro de 2014,
O Marcos Coimbra, que é presidente do Vox Populi, disse numa entrevista que assim, o Bolsa Família envelheceu, não pode mais ser usado como grande carro-chefe das campanhas petistas. E as críticas não são apenas da classe média conservadora, mas estão vindo especialmente da chamada nova classe C, justamente aquela que ascendeu na gestão do PT. Esses cidadãos alegam que pagam seus impostos, enquanto outros recebem as benesses do governo. Por isso, não querem mais ser identificados com os que ainda dependem do programa para sobreviver. Eu esqueci de falar com vocês, as pessoas que eu entrevistei na minha pesquisa, justamente são essas pessoas que são, né, consideradas como nova classe C, são trabalhadores, parte do precariado que ascendeu socialmente durante a era Lula. Bom, nas eleições de 2014, na Brasilândia, a Dilma ganhou no primeiro turno, mas o Aécio ganhou no segundo turno. Então já dá para ver um outro padrão se esboçando. Aí, bom, teve as manifestações anti-Dilma, né, em 2015, e aí mais recentemente, dia 14 de junho de 2015, agora, teve uma pesquisa da Vox Populi sobre o ódio ao PT, que seria da ordem de 12%, atingindo o ápice no Sul, 17%, mínimo no Nordeste, 8%, seria maior nas capitais, 17%, e menor no interior, 4%. A pesquisa fala que detestam a legenda 20% dos entrevistados com renda familiar maior que 5 salários mínimos, quase 3 vezes mais que entre quem ganha até 2 salários mínimos. E dia 19 de junho de 2015 saiu uma pesquisa Ibope sobre a queda da popularidade da Dilma, a queda da confiança. Só para vocês terem uma noção, o índice de rejeição da Dilma bate 43%, 50% das pessoas, quer dizer, metade, desaprovam o seu modo de governar. Dia 21 de junho, uma pesquisa, né, agora super recente, mostra os seguintes percentuais de intenção de voto em 2 simulações. No primeiro cenário, Aécio Neves com 35%, o Lula com 25%, a Marina Silva com 18%. E no segundo cenário, o Lula com 26%, a Marina com 25% e o Geraldo Alckmin com 20%. É interessante porque os percentuais do Lula são mais ou menos estáveis, pouco acima da porcentagem dos eleitores que simpatizam com o PT historicamente, e os dos políticos tucanos oscila mais, assim como os da Marina. Bom, baseado nesse retrospecto que eu fiz para vocês, vou falar qual que é a minha hipótese explicativa sobre o que teria, vamos dizer, acontecido, né, durante esse tempo todo, baseado nos trabalhos do Rui Braga, do André Sincha, do Marcos Nobre, e nos argumentos de um teórico político argentino chamado Ernesto Laclau. Não sei se vocês estão familiarizados com o trabalho dele, eu vou falando se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me perguntam. Bom, então depois do realinhamento eleitoral, entre 2006 e 2010, a gente pode dizer que estava em formação uma cadeia de equivalências de demandas democráticas em torno da imagem do Lula. Lula estaria se tornando um significante vazio, capaz de aglutinar tais demandas, porque teria indicado para as classes populares, por meio das políticas do governo federal que melhoraram os patamares de renda e consumo dos mais pobres, especialmente no Nordeste, que existia uma possibilidade de reconhecimento de suas demandas pelo sistema político, no qual predomina a lógica antipopular e de baixo teor democrático do PSDBismo. A formação de tal cadeia de equivalências estava criando um sentimento de solidariedade entre o precariado que habita os bairros da periferia de São Paulo e que havia ascendido socialmente anos 60, né, que é a parcela das classes trabalhadoras justamente considerada pelos analistas de mercado como nova classe C, e uma parcela mais empobrecida das classes populares, normalmente beneficiários do programa Bolsa Família e concentrados sobretudo no Nordeste. Né? São aquela fala que eu li para vocês, né, sobre a moça ali falando da solidariedade com os nordestinos. No entanto, para que este processo se consolidasse, nos termos propostos por Laclau, seria necessário que fosse criada uma fronteira que delimitasse um campo antagônico ao campo popular, ou seja, a gente teria que ter um campo lulista e um campo antilulista, possibilitando assim uma radicalização política que tornasse possível o desmonte progressivo do PSDBismo e o abandono do reformismo fraco promovido pelo lulismo até então, né, por um reformismo mais forte, né? No entanto, a própria lógica conservadora e anticonflitiva de arbitragem do conflito de classes operada pelo lulismo, nos termos do André Singer, impediu que a cristalização de um campo popular em torno de Lula fosse efetivada. Então, com o tempo,
essa cadeia de equivalências e o sentimento de solidariedade que esboçava uma união entre os moradores da periferia de São Paulo e os mais pobres do Nordeste foi se desfazendo, fazendo crescer um sentimento generalizado de revolta e desesperança com a impossibilidade do sistema político em canalizar as demandas democráticas existentes. Aí as revoltas de junho de 2013 teriam acelerado esse processo, mas também não conseguiram realizar a cristalização das mais diversas demandas que surgiram em torno de um significante vazio. Quer dizer, isso podia ser um mote ou uma palavra de ordem, como ocorreu na época da direta já ou do fora Collor, bem nesse sentido que eu estou querendo dizer. Além disso, 2 meses antes da eclosão de junho, houve o fracasso daquilo que André Sinja chama de ensaio desenvolvimentista do governo Dilma, que teria ocorrido durante o primeiro mandato de Dilma entre agosto de 2011 e abril de 2013. Então, é possível a gente pensar que o lulismo teria fracassado duplamente ao não conseguir oferecer uma resposta política para junho e também ao não conseguir colocar em marcha um aprofundamento das reformas iniciadas nos governos Lula, quer dizer, com o fracasso desse ensaio desenvolvimentista. Como não foram formados campos políticos antagônicos nem no auge do lulismo e nem em junho, a fronteira política começou a se deslocar. Então, após as eleições de 2014, o bom desempenho do Aécio Neves fez com que os segmentos de oposição ao governo vindos da sociedade civil, que no auge do lulismo tinham pouco espaço para se manifestar, mas que vinham se fortalecendo com o tempo. E aqui eu podia até fazer para vocês uma cronologia desses segmentos da sociedade civil que eu estou falando. Então, por exemplo, em termos de organizações, a fundação do Instituto Milênio em 2005, que foi no Mensalão, em 2013 o Rodrigo Constantino assume a presidência do Instituto Liberal, enfim. Esses segmentos eles começaram a participar do processo de formação de uma outra cadeia de equivalências a partir do sentimento anti-Dilma e anti-PT, que se cristalizou no mote Fora Dilma, o qual serviu para aglutinar os manifestantes das revoltas anti-Dilma. Bom, como considerações finais, então, tendo em vista isso que eu falei, o lulismo de fato passa pelo seu pior momento e, caso tal cenário não seja revertido, para além de uma possível vitória da oposição nas próximas eleições, pode ocorrer um fortalecimento e uma renovação dos quadros da oposição. Por isso eu quero dizer o quê? Quadros políticos já atuantes podem surgir com um discurso mais radical e que seja capaz de dialogar com os setores insatisfeitos da população, inclusive do precariado, e novas lideranças podem surgir no âmbito do sistema político e no da sociedade civil, levando em consideração a intensificação das atividades de organizações, entre aspas, formativas da sociedade civil, que atuam com base na defesa dos argumentos de economistas neoclássicos como Hayek, von Mises, etc. E são esses institutos que eu falei para vocês rapidinho, né? Então, por exemplo, Instituto Liberal, Instituto Millennium, Ordem Livre, Instituto Ludwig von Mises, Instituto Liberal de São Paulo, que foi fundado no passado. Esses institutos eles vêm crescendo cada vez mais na sociedade civil. Mas é isso. Obrigada.